Olá a todos, vamos à nossa aula 12. Vou estar falando um pouco sobre formulários HTML e PHP, correto? Aqui eu tenho um exemplo básico de um formulário. Os formulários eles são criados por meio da linguagem HTML, que você deve conhecer, ok? O formulário ele é composto por no mínimo um campo de entrada de dados e um botão para enviar informações, ok? Então, vou estar executando ele aqui. Então, eu tenho um campo e um botão para estar enviando informações, correto? O campo de entrada de dados, aqui, correto? Utilizamos a tag input, que é acompanhado com diversas funções, ok? Como o nome, name, o tipo, type text e o tamanho do campo, 20, ok? E aqui eu tenho o nosso botão que vai enviar nossas informações, perfeito? Lembrando que, passando por cima do formulário HTML, que não é o objetivo dessa aula. Então, se você tem dúvida, vai, procure informações, porque para você aprender a desenvolver PHP, o HTML, pelo menos o básico, é essencial. Então aqui, vamos estar executando esse nosso HTML, esse nosso formulário, está executando contato, sites, que é o meu e-mail, ok? Aqui ele não está enviando informações para lugar nenhum, perfeito, porque não escrevemos aqui, não definimos para que página que ele vai enviar. Então o nosso formulário não tem nenhuma utilidade, ok? Então primeiro aqui eu vou criar um nome para ele, vai ser envio e-mail, ok? Action, para onde eu vou estar direcionando, eu vou colocar aqui exemplo 12.php, perfeito? E vou estar executando aqui, ó. Tá? Formulário.php, ok? Tá salvando. Aqui eu vou digitar o mesmo e-mail, ok? Percebe que ele já enviou o exemplo.php com o e-mail na frente, ok? Como parâmetro. O nosso exemplo PHP está em branco, então ele tentou passar informações para ele, ok? Então aqui eu vou estar. Existem dois métodos de passagem de parâmetros, que é o get e o post, ok? O primeiro exemplo nosso aqui eu vou estar executando o get, que é, vou criar uma variável e-mail, receber nosso parâmetro get, ok? Aqui eu vou colocar e-mail, que é o nome do nosso campo aqui. Vou dar um eco, aí eu vou colocar aqui, meu e-mail vou concatenar os dados com a variável e-mail, ok? Então, vou estar executando aqui, contato arroba, ok? Então, ele enviou o nosso exemplo PHP, o nosso e-mail, aqui eu armazenei get, né, no caso, armazenei na variável e coloquei uma mensagem na tela, perfeito? Bem simples, bem útil, ok? Lembrando que aqui eu tenho o nosso método que eu preciso definir get, ok? Percebe que o nosso exemplo vai funcionar mesma coisa, porque ele não vai dar diferença, porque quando você não cria nenhum método, o nosso formulário automaticamente ele entende que você está utilizando o método de passagem de parâmetro get, ok? Então aqui eu mostrei o nosso exemplo de parâmetro.
apesar de funcionar, ele possui alguns problemas. O que acontece? Digo problemas, vamos colocar inconvenientes. Primeiramente, que é um limite de caracteres que pode ser enviado por ele, que é em torno de 2000, né? Seja por passagem de parâmetro. Outro problema que eu imagino que seja o principal é que ele passa parâmetros por meio do endereço do browser, ok? Então, não é muito agradável e nada seguro, ok? Então, para suprir essa necessidade, eu vou estar mostrando um outro método de passagem para vocês, que é o método POST. Então, vou ter que colocar aqui. Lembrando se não estiver criado esse método aqui no formulário, automaticamente ele vai entender que estamos trabalhando com o método POST. GET, ok? Desculpa. Então, aqui simplesmente eu vou trocar aqui de GET para POST e vou estar executando. Vou voltar ao Enter. Colocar aqui contato nos dados sites. Ok? Postou a mesma mensagem. Uma questão aqui muito interessante. Ele não passou nada pelo browser, ou seja, invisível ao usuário. Ou seja, mais seguro. E também ele não há restrição referente ao tamanho, perfeito? Dos nossos dados. O que, como eu já havia falado, o que torna ele mais seguro. Quando você cria um formulário de acesso restrito, geralmente, basicamente todo site tem, você entra lá que você digitar o seu usuário e sua senha, perfeito? Você vai trabalhar com sessões, login e senha. O método POST é o essencial, porque ele passa dados invisíveis ao usuário. Ok? Então aqui criamos uma variável e-mail e a nossa passagem de parâmetros aqui, e-mail, ok? Então, essa foi nossa aula 12. Falamos um pouco sobre formulários HTML, passagem de parâmetros GET e POST e a utilização deles.